Oi, turma, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo certo. Para essa semana eu resolvi fazer uma atividade bem diferente para todos participarem, ok? Para o primeiro, para o segundo e para o terceiro ano. Nós vamos fazer um mapeamento do coronavírus, vamos transformar todas as informações sobre coronavírus que a gente conseguir receber durante essa semana e vamos transformar isso em informação cartográfica, tá bom? Vamos lá? Então é o seguinte, olha, eu já preparei para vocês, eu já comecei a preparar para vocês esse mapa aqui no Google Maps. Vou pôr aqui no cantinho e aí eu vou explicando. Tá vendo aqui, ó? Brasil, certo? África. Aí é só a gente pôr a mãozinha assim, ó, e arrastar com o mouse, ó. Clica e arrasta, e aí ele vai mostrando o mundo inteiro. Aqui do ladinho tem aqui, ó, para você dar um zoom, aumentar. Aqui você diminui, mas eu acho que isso todo mundo já tá mais do que acostumado e vai saber fazer tranquilamente, tá bom? Qualquer coisa, se não souber, é só entrar em contato comigo e me perguntar, tá bom? Aí eu já andei fazendo algumas brincadeiras aqui, ó, passando algumas informações. Eu já andei fazendo algumas informações aqui que é para vocês já darem uma olhada no que eu fiz. Então, por exemplo, aqui, olha, eu comecei a preencher o Brasil. Então, eu pensei o seguinte, ó, o Brasil, a gente vai preencher todos os estados, tá? Porque é o país onde a gente mora. Os outros países a gente vai colocar o total do país, tá bom? E aqui, olha, comecei a preencher, olha, Paraná, no dia 26/3, casos ativos, ou vamos por aqui, número de casos ativos, né? Número de casos, vamos pôr número de casos em 26/3, número de casos em 26/3, 102, tá bom? E salva. Aí, digamos que daqui a alguns dias, alguém aí de vocês resolva dar uma atualizada no Paraná. Então, aí vem aqui, editar, aí é só para colocar a próxima data aqui. Se você der o Enter, ele fecha. Então, você vai, segue, aí você coloca aí o dia que você está fazendo isso, número de casos, e aí você dá a atualizada. Combinado? Para colocar o ícone, é assim, ó, por exemplo, aqui no Amazonas. Você vem até aqui, ó, tá vendo? Nesse inserir marcador, clica, vai até o lugar onde você quer, no caso aqui é Amazonas. Aí aparece lá, ó, ponto 7, você vai escrever Amazonas. E aí você vem aqui e aí você vai colocar. Então, hoje é dia 27/3. Na verdade, os casos são do dia de ontem, né? Então, ainda dia 26/3. E aí você vai colocar o número de casos. Bom, mas como é que eu vou saber, Adriana, o número de casos? Tá. Em anexo eu tô mandando essa listinha aqui que eu preparei para vocês, de um levantamento que eu fiz com vários mapas, de várias fontes diferentes, para a gente poder ter ideia de como fazer o nosso mapa, tá? Então, esse primeiro aqui, ó, do Microsoft Bing, eu gostei bastante desse mapa. Olha aqui como ele é cheio de informações. Então, ele tem aqui gráfico, ele tem aqui o número de casos do total, ele tem o número por país, ele tem o número por região. E então, ó, aqui no nosso caso, dá um zoom aqui no Brasil. Ops, foi muito.
E aí a gente vem aqui, ó, e vai clicando, e aí, tá vendo, ó? Número de casos, 1052. No nosso caso, a gente estava preenchendo lá Manaus, Amazonas, né? Então, no Amazonas, o total de casos, 67. Então, a gente vai lá no nosso Amazonas, no dia 23/6, 67 casos. E salvar. Ou o número de casos, né? Que a gente estava escrevendo. Amazonas, número de casos, número de casos, 67. Salvar. Tá vendo? Pronto. Agora, e o ícone? O ícone é aqui, ó, tá vendo nessa latinha de tinta? É escrito estilo. Você clica aqui, coloca a cor vermelha. E aí o ícone, tem dois ícones que eu achei interessantes. Um é uma ambulânciazinha, opa, vermelha, não lilás. E a outra é esse símbolozinho aqui, olha, de hospital. Mas se vocês quiserem criar um outro ícone, ó, tem vários ícones aqui, mas é que eu achei que de todos os mais adequados são esses aqui. Ó, nas crises tem hospital, olha aqui, ó, hospital cristão, hospital judeu, aí ambulância, ou então esse símbolozinho aqui, serviços médicos, tá vendo? E aí, ok. Pronto, ó, do Amazonas já está. Então, a ideia é essa. Vocês vão dar uma olhada lá nessa minha listinha, dar uma passeada aqui por todos esses links que eu coloquei. Tem vários tipos de mapas muito interessantes. Olha, esse aqui é da Organização Mundial de Saúde. Ela tá sendo, olha, foi atualizado ontem. E aqui tem todos os países, né? Mas você pode dar um zoom. Depois tem um outro aqui muito bom, que é esse daqui, principalmente ou especialmente para a turma do segundo ano, que a gente está trabalhando globalização, né? Fortemente, e também países subdesenvolvidos e países desenvolvidos. Esse aqui eu achei muito legal, porque ele mostra as rotas da onde a pessoa saiu e da onde ela se contaminou e para onde ela foi. Então, nesse caso aqui, olha, essa aqui saiu da Turquia e foi para o Chile. Aí tem um outro aqui, Canadá da Alemanha. Aí aqui, ó, na Índia, olha lá, foi para o Canadá e ela saiu da Índia. Então, olha, isso aqui é muito interessante. Porto Rico para o Canadá. Esse aqui foi da Tailândia para o Chile. Então, olha, muito interessante da gente ficar pesquisando aqui e dando uma viajada nesse mapa e vendo como que a gente vê exatamente a situação da globalização, que a gente falou tanto, né? Das mercadorias, das informações, da moeda e, olha, principalmente das pessoas. E aí, nesse caso, a principal fonte da pandemia são as pessoas contaminadas saindo de um lugar e indo para o outro, tá? Então, esse mapa aqui eu achei bem interessante para o segundo ano. Depois eu coloquei o link também do Ministério da Saúde, do nosso Ministério da Saúde, com as nossas respostas. Aqui é um outro mapa do G1, que eu achei ele bem interessante, que ele está fazendo um tratamento da informação de uma forma diferente, ó. Então, ele puxou aqui setinhas para cada estado do Brasil, e aí aqui ele está colocando o número de pessoas que estão internadas nas enfermarias e o número de pessoas que estão em UTI. E aí ele está fazendo esse tratamento diferenciado, né? Também é uma informação cartográfica, também é um jeito diferente de passar a informação.
e ele foi elaborado ontem. Aqui temos um mapa da BBC. Então, ó, ele também fez um tratamento com círculos. Os círculos estão relacionados aos números de casos. Embaixo tem uma tabela que mostra aqui, olha, todos os países do mundo com o número de casos, em duas colunas, o número de casos e quantas mortes em cada lugar. Então, olha, esse tratamento também foi bem interessante. Bom, então já deu mais ou menos para vocês verem, né, qual é a proposta da atividade. Primeiro, vocês vão olhar todos esses links e viajar por eles aqui e ver como esse tratamento, como que está sendo o tratamento da informação cartográfica. E depois, por fim, a gente vai aqui para o nosso mapa, que eu coloquei aqui, que é do Google Maps, My Maps. E aí a gente vem para cá e aí vocês vão preenchendo esse mapa com as informações. Só não esquece principalmente de sempre dar aquela atualizada, né? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, estilo, que é o ícone, né? Então, vermelho, eu escolhi vermelho. Você escolhe aí a cor que você achar melhor. Escolhe o ícone que você acha que é mais adequado para a informação. Aí depois aqui você vem no editar. E aqui, olha, em 26/3, o número de casos no Rio de Janeiro era de, vamos ver lá no Bing. Carregando o Bing. Rio de Janeiro, 421 casos e já, infelizmente, 9 óbitos. Então, a gente vai lá no nosso e no dia 26, 421 casos. Tá bom? Bom, eu espero com essa atividade que vocês, primeiro, se informem, né, sobre todo esse problema, sobre essa pandemia e etc. Que a gente divulgue essa informação para as pessoas, né, para o público em geral, que a gente aprenda a transformar a informação na linguagem cartográfica, né? Então, todos podemos ser cartógrafos. Hoje em dia, com toda essa tecnologia e principalmente com os mapas comunitários, você pode cartografar tudo que você puder, né, que você tiver interesse em cartografar e atualizar. E eu acho que é bom para quem gosta de mapa, né, e para mim, geógrafo. E assim vocês também vão conhecendo o mundo, né, porque tem muita gente que nem imagina onde ficam os países, nem sabe aonde que estão os lugares, né? E assim aproveita e já dá uma atualizada na informação mundial, tá bom? Então, uma boa semana para vocês. Eu vou acompanhando durante a semana e aí lembrem-se sempre de colocar, atualizar, né? Quando foi que você, a data que você está colocando a informação, isso é bem importante. E eu esqueci de falar, vamos colocar o nome também, né? O nome de quem fez essa atualização, porque senão como é que eu vou ficar sabendo quem é que fez? Então, nesse caso aqui, por exemplo, aqui no Amapá, vem aqui, editar, olha, no dia 26 só tinha 2 casos, fui eu que fiz, então vou pôr aqui entre parênteses. E aí, quem tiver nome repetido, por favor, coloca o sobrenome. Eu acho que é bom a gente colocar também o ano, né? De qual ano você é, porque assim as pessoas ficam sabendo, tá bom? Então, tá combinado? Então, olha, cada um vem aqui, coloca seu nome e coloca o ano, né? Se você é do primeiro, do segundo, do terceiro, e aí salvar, tá bom? Vamos ver durante essa semana o quanto a gente consegue trabalhar, o quanto a gente consegue preencher esse mapa. Tomara que os números não sejam assim tão grandes, né?
e que fique tudo mais estacionado e que a gente possa voltar a trabalhar logo, logo, tá bom? Então, olha, boa semana para vocês, eu estou à disposição, qualquer coisa é só me ligar e me perguntar e bom trabalho para todos, tá bom? E fique em casa, se cuida, lava as mãos e aquela coisa de sempre. Tchau, tchau!